falei que ia ser rápido, hein? Já voltei. Tudo certinho? Material pronto? Então agora é a nossa revisão desse nosso conteúdo. É a nossa aula 61.2. Marque aí no seu caderninho, 61.2, a revisão do nosso conteúdo. E aí, gente, fala aqui um pouquinho para mim. O que vocês acharam? Produção textual, porque eu já venho fazendo isso ao longo da minha vida escolar, não é assim? Ou é só aqui na sala de aula que vocês, produzem? Vamos ver aí na sala, o professor vai dizer aqui para mim, hein? Quem é que tem esse hábito da escrita, da produção? Ah, professora, quando foi dito aí em relação aos tipos de personagens, de narradores, né? Que os personagens se apresentam, aquele enredo linear, não linear. Então, vocês já têm esse conhecimento, não é assim? Então, vamos para a tela aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre esse nosso conteúdo. Vamos lá. O enredo. O enredo é um dos elementos que estruturam o texto narrativo e que vocês bem conhecem. Ele configura uma sucessão de fatos que constitui uma ação em uma narrativa, não é assim? Mas os tipos de enredo, nós temos o linear, que é aquele, pessoal, que vem naquela ordem cronológica. São organizados de acordo com o fluxo de temporalidade. É aquele comum, digamos assim, que você já está habituado a escrever e acompanhar a leitura. Mas o não linear nós também temos. E como que ele aparece? Desenvolve-se descontinuamente com saltos, cortes. Eu paro aqui, trago uma outra informação, depois eu retorno, certo? Vai e vem na sequência da história, retrospectivas e ou antecipações e rupturas do tempo e do espaço em que se desenvolve a ação. Então fica fácil identificar linear, que ele tem uma sequência, ele tem uma ordem cronológica, e o não linear, que ele vem apresentado com cortes, certinho. Principais tipos de narrador. Olha lá, reforçando. O narrador de um texto ficcional não é o autor, é uma voz imaginária, então eu posso criar, escolhida pelo autor de acordo com o tipo de história a ser elaborado, de acordo com a minha intenção. E esse foco narrativo em primeira pessoa, certo? Ou em terceira pessoa. E o narrador personagem? O narrador personagem, ele é fortemente marcado por características subjetivas emocionais. Eu participo, eu estou ali vivo na história, né? No meu texto, na minha narrativa. O narrador observador, e aí, sabe de tudo? Será que ele conhece tudo? É imparcial e objetivo, mas conhece todas as circunstâncias envolvidas na trama. E quando nós falamos do narrador onisciente, e aí? É aquele que sabe tudo sobre as personagens, sabe os sentimentos, as emoções, a intimidade, mesmo quando não faz parte da história. Tranquilo, até aqui. Quem não lembrava, né, teve aqui esses momentos para você dar aquela reforçada, porque nós vamos precisar, certo? Toda a leitura, toda a produção, você vai saber, até mesmo no nosso clube de leitura, o que você encontrou aqui? Porque vem sendo dada a explicação, mas eu posso lembrar de Iracema, eu posso lembrar do Cortiço, certinho, pessoal? E agora vocês vão ter aquele momento prazeroso de quê? Fazer a atividade, que eu vou, mas eu retorno, certinho? Tchau! Conseguiram fazer todas as questões? Já deixei aqui prontinho para vocês. É aquela ideia que eu sempre coloco. Vamos fazer a leitura juntos. Através da minha leitura, eu sei a temática e depois eu vou correr para o meu comando da questão. Vamos fazer juntos? Certo? Direto na tela. A nossa primeira questão, ela vem assim. Considere o texto. Um incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia.
Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e, principalmente, dos personagens principais, bem como da comparsaria desse drama, talvez inédito nos anais da espécie humana. Fiz a minha leitura, vou embora. Então, o que essa minha leitura quer? Qual é o meu comando aqui? Você vai assinalar a alternativa em que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. Vamos lá, primeira. O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal? Foi isso que vocês encontraram durante a leitura? Sim ou não? Ah, professora, eu encontrei. Não, eu acho que não tem, né, muita referência. Vamos ver a B. É um narrador introspectivo que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963? E aí? Fica também a interrogação. Mas nós temos mais, temos a C. A C, ela traz assim, em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. D. Fala de maneira exemplar ao leitor porque considera sua visão mais correta? E aí, percebam que durante a leitura já existem aquelas que você pode cortar e nem perder tempo, pessoal. A letra E. É um narrador neutro que não deixa o leitor perceber sua presença. Então, o que você encontrou? Você pode voltar, faz uma segunda leitura, não tem problema. Aí o tempo é de vocês, né? Porque eu quero acertar a minha questão. A, B, C, D ou E? Quem aí da sala acertou? Letra C. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, e aí você vai acompanhando. Acertaram? Vamos para a nossa segunda questão. A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa, certo? Portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho, seria, pois, correto dizer que ela se apresenta. Na letra A, o que nós temos? Fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade. A B, viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador. C, perturbada pela interferência de Capitu, que acaba por guiar o narrador em todo aquele enredo, toda aquela situação. D, isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa a verdade. Ou a letra E, indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los lá, a narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta aqui em Dom Casmurro. E aí, A, B, C, D ou E, segundo ano? Depois eu vou saber qual a turma, quem da sala está acertando todas, inclusive o nosso decolando, né? A nossa terceira questão. Não se preocupem, faz parte. Vocês irão encontrar questões no Enem assim, pessoal. Olha, eu vou ler, chego lá no final, volto a minha leitura, não tem problema. Vamos fazer juntos? Depois de um bom jantar, feijão com carne seca, orelha de porco e couve com angu, arroz mole engordurado, carne de vento assada no espeto, torresmo enxuto de toicinho da barriga, viradinho de milho verde e um prato de caldo de couve, jantar encerrado por um prato fundo de canjica com torrões de açúcar, Nhotomé saboreou o café forte e se estendeu na rede. A mão direita sobre a cabeça, à guisa de travesseiro. O indefectível cigarro de palha entre as pontas do indicador e do polegar, envernizados pela fumaça de unhas encanoadas e longas, ficou-se de pança para o ar, modorrento a olhar para as ripas do telhado. E vão imaginando aí. Quem come não deita, a comida não aproveita, pensava Nhotomé. E pôs-se a cochilar. A sua
Modorra durou pouco. Tia Policena, ao passar pela sala, bradou assombrada: Ê, senhor, vai dormir agora? Não, não presta. Dá pisadeira e pode morrer de ataque de cabeça. Depois do almoço, não farmar, mas depois da janta? Olha aí. Nesse trecho, extraído de um texto publicado originalmente em 1921, o narrador, então vejam, voltados para o narrador. Na letra A, após a leitura, apresenta sem explicitar juízos de valor, costumes da época, descrevendo os pratos servidos no jantar e a atitude de Nhotomé e de tia Policena. Vamos para B? Desvaloriza a norma culta da língua porque incorpora a narrativa, usos próprios de linguagem regional das personagens. Aqui nós precisamos tomar cuidado com as palavras que elas apresentam, tá? Então a B ela já começa assim, desvaloriza. Então você tem que ficar bem atento a essa questão. C, condena, olha lá, outra palavra forte. Condena os hábitos descritos, dando voz à tia Policena que tenta impedir Nhotomé de deitar-se após as refeições? Será que é isso aqui que o narrador quer passar para a gente? D. Utiliza a diversidade sociocultural e linguística para demonstrar seu desrespeito às populações das zonas rurais do início do século XX? Ou a letra E? Vamos lá, quem marcou aí a letra E? Manifesta preconceito em relação à tia Policena ao transcrever a fala dela com os erros próprios da região. Gente, então olha só, a letra A, B, C, D ou E. Então, cada uma delas aqui, se você parar bem para observar, existem aquela que você já vai direto. Qual é? Quem marcou aí? E aquela que te traz Você fala assim, isso aqui não pode ser. Olha, a B começa com desvaloriza, a C condena. Depois, o que mais que a gente tem aqui? A letra E, manifesta preconceito. Então, automaticamente, o que vocês marcaram? Olha lá, apresenta, sem explicitar juízos de valor, não é assim? Costumes da época, e aí você vai embora. Muito bem. Olha a nossa quarta. Eita, começa com o canto do guerreiro. É aquela atividade que dá para nós fazermos juntos. Eu aqui, vocês aí. Vamos lá? O canto do guerreiro, aqui na floresta, dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida, sem guerra ele dá. Ouve-me, guerreiros, ouve meu cantar, valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacá? Quem com mais valentia? Com golpes daria, fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou, nosso Gonçalves Dias. E aí aqui nós temos Macunaíma. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomangolu, na tribo Tapaiumas não havia mais ninguém lá. E os filhos dela se acabaram de um em um, não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Mário de Andrade. Após a nossa leitura, né? O que nós temos aqui? A leitura, senhores, comparativa dos dois textos acima, indica que, vamos lá, na letra A, ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro, apresentada de forma realista e heróica, como símbolo máximo do nacionalismo romântico. E aí, vamos deixar de lado essa daqui? B. A abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos povos indígenas do Brasil. Então, olha o que eu falei para vocês. Cuidado com as palavras, né? Aqui ela parece discriminatória. Será que está relacionado ao texto? A C. As perguntas quem há
como eu sou, no primeiro texto, e quem podia saber do herói, no segundo texto. Expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. Então, eu guardo essa informação. Mas e a D? Será que eu já tenho a resposta? O texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos. Olha, gente, aborda o extermínio dos povos indígenas como resultado do processo de colonização no Brasil. E para a gente fechar aqui, vamos ver aí. Os versos em primeira pessoa, o que acontece aqui? Revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador, segundo o texto. E aí? Eu vou fazendo aqui e vou rabiscando tudo, né? O que vocês encontraram? Tem aquelas absurdas que não tem nada de acordo com o meu texto 1 e o texto 2. O que vocês marcaram? A, B, C, D ou E? Todos acertaram na sala? A, C, porque eu tenho palavras que vão matando a possibilidade de que as outras sejam a correta, perfeito? E o nosso decolando? Como estamos de decolando? Deixa eu ver. Vocês estão fazendo aí, hein? Nós temos a primeira, a segunda. Olha aqui para mim, pessoal. Eu quero ver se vocês realmente estão fazendo. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E o decolando, vocês estão já ali familiarizados, sabem que vão encontrar. Quem já fez o Enem ano passado como treineiro, percebe que há uma semelhança na estrutura, vem texto pequeno, vem os textos maiores, então vocês precisam fazê-lo, certinho? Vamos ver o que nós temos aqui na nossa quinta questão, na tela, do nosso decolando. No trecho abaixo, pessoal, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo, tá? Vamos acompanhar aqui. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo, ela está transcrita, pessoal, em qual alternativa? A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas? B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça? C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno? D. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Ou a letra E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. A, B, C, D ou E. Acertaram? Letra A. O autor sobredoura a realidade fecha os olhos às sardas e espinhas. E o nosso clube? Tudo certinho aí na turma? Olha lá, então nós temos o nosso cortiço, mais uma aula falando sobre cortiço, que é um clássico do naturalismo brasileiro, escrito por quem, pessoal? Deixa eu ouvir aqui. Quem? Muito bem, Aloysio Azevedo. O romance retrata a vida em um cortiço no Rio de Janeiro e ali, gente, muitas coisas acontecem, não é assim? Desde as desigualdades sociais, as relações humanas são bem conturbadas e aí vai embora. Não deixem de fazer a leitura, hein? E a mensagem que a professora Alessandra e a professora Márcia deixam para os senhores é: a maior prova de que você pode fazer o impossível é superar circunstâncias difíceis. Tudo bem? Então vai ficar para vocês essa mensagem. Reflitam. Muito obrigada pela parceria de todos vocês, professor, nosso parceiro aqui, né? Eu vou aguardar os registros e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau!